Estamos de volta com mais um podcast Visão de Águia, sempre com dicas imperdíveis para você. Já ativa o sininho, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo, porque vai fazer essa informação chegar a outras pessoas que realmente precisem e queiram crescer ainda mais nos seus negócios ou começar a empreender, porque esse podcast ele fala sobre empreendedorismo, crescimento pessoal, e hoje nós estamos aqui com ela, que ela é fundadora. Sim, gente, sabe essas joias maravilhosas dessa coleção incrível do Círculo do Sucesso? Eu tô aqui hoje com a responsável por tudo isso, que é a Tatiane Castro, da Joias Forever. Tudo bom, Tatiane? Tudo bem, é um prazer enorme ter você aqui hoje, porque você que começou tudo isso, plantou essa primeira sementinha para que se tornasse internacional essa marca. Então, eu já te parabenizo por todo o seu esforço e trabalho. É muito importante ter uma marca com tantos valores agregados também no top of mind. Eu que agradeço, é uma honra para a gente estar aqui, é uma honra participar também com o desenvolvimento da coleção. Então, muito feliz, muito grata mesmo. Ai, que bom. Gente, vou falar aqui para vocês. Não é porque é a coleção do Círculo do Sucesso, criada por mim, pela Joias Forever, mas está tão bonita. Os brincos da coleção de águia. Também tem a minha pulseira do Círculo do Sucesso. Tem outras peças que estão sendo desenvolvidas e vão estar quentinhas para a gente até o evento. E também, gente, é muito importante porque todas essas peças elas têm um significado, né? Então, tem vários modelos dessa coleção com peças com significado incrível. E, Tati, eu quero que você fale um pouquinho para a gente sobre da onde surgiu a sua ideia, como que você começou. A história começa desde a área comercial, na verdade, né? Então, eu sempre fui muito comercial, mas eu não tinha empreendido até então. E as joias já eram um hobby, né? Já era algo que, poxa, eu sempre gostei e fazia parte ali de, será que daria certo isso? Mas era um hobby guardadinho e eu trabalhava já na área comercial já há bastante tempo. E a Fernanda, minha filha, quando ela estava com 15 anos, ela queria uma mesada. Eu falei assim, mãe, como que a gente pode, eu posso ter uma mesada? Você pode me pagar algum valor para eu poder comprar minhas coisas sem precisar pedir? Eu vou administrando. Eu falei, não, a gente vai fazer melhor. Eu vou montar um kit de semijoias para você e você vai vender. E aí você vai ter o seu dinheiro. Quando ela tinha 15 anos. Já empreendedora de berço. Falei assim, olha, a gente monta, você não precisa me devolver o primeiro, você não precisa me pagar nada, por isso eu monto o kit. Com o valor que você for vendendo, você vai repondo as peças e você cria, assim, a tua forma de ganhar o teu dinheiro. E aí eu fui e comprei as peças já prontas, né, as semijoias, a gente montou o mostruário. Eu entreguei para ela, mas quem queria vender era eu, né? Era um sonho seu que estava ali guardadinho. E aí eu acabava ajudando, a gente criou um grupo no WhatsApp, a gente começou a mostrar, e eu percebi que as mães das amigas dela começaram a se interessar. Eu falei, olha que esse negócio funciona. E aí eu comecei eu falei assim, deixa que eu cuido disso daqui. E aí eu comecei a perceber que realmente era um mercado que podia dar muito certo. E aí a gente começou, eu falei assim, bom, vamos descobrir agora como que faz isso aqui direito, né? Eu não quero revender, eu não quero pegar as peças prontas, eu quero que ela tenha a nossa cara. E aí a gente começou a desenvolver a marca, e aí o Juliano, meu marido, falou, olha, então já quer fazer disso um negócio, a gente vai criar o nome, a gente vai comprar o domínio, a gente vai começar a criar realmente uma marca. E eu trabalhava, então isso foi acontecendo paralelo mesmo ao meu trabalho, né? E foi nascendo assim, a Joias Forever. Que legal. E a escolha do nome, o que representa isso para você? A gente colocou Joias Forever de eterno, para dar o sentido mesmo de eterno. A gente colocou o número 4 só para ficar diferente, né, para não ficar exatamente como só escrito o Forever. E a ideia era, desde o início, a gente criar algo de qualidade, né? Eu não queria que... Não sei se você já passou por isso, mas sabe quando você tem uma peça que você ama, e aí passa ali um tempo, quando ela não é uma joia, ela vai desgastar. Claro. E aí desgastou, você não tem mais a peça, acabou. E aí você não acha mais para comprar exatamente aquele modelo que você gostou. Então, eu tinha muito essa frustração de ter peças que, nossa, eu amei por tanto tempo, eu não tenho mais essa peça. E aí eu falei, bom, a primeira coisa que uma peça tem que ter é qualidade. Sim. E quando você vai comprar uma semijoia, geralmente tem um prazo muito curto de validade de garantia. Ou não tem garantia, ou tem no máximo 1 ano de garantia. E eu falei, poxa, a gente tem que fazer algo diferente.
E aí a ideia da Joias Forever é dar essa garantia eterna na peça. E aí é onde um monte de gente também confunde, né? Garantia eterna não é que ela não vai desgastar como ouro, né? Uma peça 100% forjada no ouro, na prata. Ela vai desgastar porque é uma semijoia. Sim. Mas o que eu quero oferecer para os clientes, que a gente oferece é, quando essa peça desgastar, a gente refaz o banho dela. Então não importa, eu tenho uma peça há 5 anos, a gente tem cliente de 6 anos atrás, que agora a peça desgastou. Então, assim, olha, minha peça desgastou, eu amo. Tá, a gente vai refazer a peça. Então, a gente vai lá e refaz o banho. É uma coleção, às vezes, que já não tem mais. E aí, a gente refaz o banho daquela peça, a cliente não paga por isso, e ela tem aquela peça renovada para a vida toda. Então, essa é a ideia. Eu digo que é o investimento de uma semijoia, mas com o valor de uma joia. Um valor que eu digo de agregado ao negócio, né? Então, você vai ter uma peça com a mesma durabilidade, porque quando ela desgastar, a gente refaz. Então, o Forever, ele remete a essa eternidade. E que acabou também virando sobre eternizar momentos, né? A gente trabalha muito com propósito nas peças. Então, ela leva um propósito, ela leva essa coisa do eternizar aquele momento, aquela fase da vida. Então, isso é impresso nas peças também. Que bacana. E como surgiu assim? Tá, surgiu com você comprando um kit de semijoias para sua filha, né? Isso. Mas quando você viu que esse negócio assim, poxa, vamos montar um site, vamos começar a vender isso de forma muito mais profissional, com uma linha. Como foi esse processo para você? Eu falo que a gente foi sendo direcionado mesmo, né? Então, isso para mim é muito incrível, porque eu trabalhava ainda, então eu ainda estava numa empresa, e essa empresa, eu ficava restrita, né? Então não dava para dedicar tanto tempo assim. E as coisas começaram a ir acontecendo. Então, a gente fez contato com algumas influenciadoras que gostaram das peças. A gente começou a falar com essas influenciadoras sobre, olha, posso te mandar um kit? E as portas começaram a se abrir, as pessoas queriam ver as peças que a gente tinha para mostrar. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, e a gente percebeu, poxa, as pessoas gostam daquilo que a gente está fazendo, né? Tá tendo visibilidade aquilo que a gente está fazendo. E eu falei, bom, tá na hora da gente começar a realmente profissionalizar. E eu acho que uma das grandes viradas é que a gente teve a entrada de pessoas que fizeram parte dessa construção. Uma delas é a Rosana, que trabalha com a gente até hoje, né? Super meu braço. Eu falo que eu tenho o braço direito e esquerdo. E o Matheus, que estava já trabalhando também numa empresa, ganhando muito bem, com destaque, crescimento profissional. E, de repente, ele olhou e falou, olha... Ele é meu sobrinho também, e agora é sócio também. Que legal. Ele não me chama assim lá, mas ele não me chama de tia, mas nessa época ainda chamava. Então ele falou assim, tia, eu quero apostar nisso, sabe? Eu acredito na Joias Forever, porque sem esforço, eu vejo como a empresa já vai caminhando, abrindo portas, né? Como algumas portas estão sendo abertas. Então eu quero fazer parte desse negócio. E eu falei, eu não consigo agora te pagar o que você ganha hoje numa empresa grande. Ele estava numa multinacional também. E ele falou, não, eu acredito na marca, a gente vai trabalhando, a gente vai construindo. E aí, a entrada do Matheus, a gente conseguiu profissionalizar. Então, a gente conseguiu criar o que a gente não tinha. Então, o Matheus com o Juliano foram construindo as ideias e colocando em prática. Então, o Matheus foi estruturando o site, e aí foi construindo, de fato, a marca. E aí a gente foi realmente profissionalizando os processos que ainda eram muito amadores. Então, o processo de envio, logística, a gente foi criando tudo isso. E é muito interessante que quando você vai colocando, eu digo que Deus ele vai colocando o caminho conforme você coloca o pé. Sim. Então, conforme a gente ia caminhando, os caminhos iam realmente acontecendo, iam se abrindo. E aí uma amiga tinha indicado para a gente falar com a Priscila Alcântara, com a irmã dela, falou assim, olha, tenta por esse caminho. E quando a gente menos esperou, a gente estava patrocinando um dos maiores eventos que ela fazia. E aquilo foi muito assim, uau, né? A gente não estava esperando que fosse acontecer. E uma coisa que é muito, que eu falo que marca muito esse começo, é que a gente ainda estava aprendendo a fazer as coisas, né? Então a gente estava aprendendo a construir, a desenhar, a descobrir quais eram as pessoas que iam montar com a gente cada uma das peças. Então era tudo muito novo. E quando a gente fez esse contato, a gente não esperava que a gente tivesse a gente não era ninguém, né? Era uma empresa muito pequenininha, assim, poucos seguidores ainda no Instagram, o site muito novo, tudo muito novo. E aí, quando a gente apresentou as peças e eles gostaram, a família dela gostou, e aí o pai dela falou assim, olha, você não quer patrocinar
o evento que a Priscila vai fazer, e dessa vez vai ser no ginásio do Ibirapuera, então vai ser um evento grande. E a gente então, vocês já começaram grande. Exato, e assim, eu falo que é Deus puro, porque a gente não tinha essa pretensão, a gente foi indo, a gente foi caminhando. Vocês foram na simplicidade, Exato. Mostrar e apresentar a coleção de vocês, e vocês tiveram um convite para um grande evento. Para um grande evento. E aí eu lembro que ele disse assim, olha, uma das coisas que eu quero como patrocínio é que você faça as medalhas que vão representar o evento. Então eu preciso de 200 medalhas que vão representar o evento com o símbolo do evento. Só que eu não sabia fazer o símbolo do evento ainda. E ele falou assim, olha, eu quero... E aí ele colocou tudo que ele queria naquela peça, e ele falou assim, olha, essas 200 peças vão para 200 convidados da Priscila, que era uma galera toda da mídia. Então estava a Maísa no meio, estava o Lucas Rangel, tinha uma galera muito influente, sabe, dentro desses 200 convidados. E eu falei, gente do céu, é a nossa oportunidade. A gente tem... Eu não sei como, mas eu vou precisar fazer. Pois é. Então, qual que é a data? A data é tal. Eu falei assim, a gente vai dar um jeito de fazer. E aí começa a correr atrás para descobrir o maquinário, como que faz, como que entra, como... E tudo assim, né? Com o tempo correndo, muito perto. E eu falei, bom, a gente vai ter que conseguir. Quando a gente finalizou, e aí teve várias coisas que aconteceram para não dar certo, e a gente descobrindo, assim, nos últimos minutos, a peça saiu. Quando a peça saiu, a gente percebeu alguns defeitinhos, aí volta tudo de novo. Assim, resumindo, na véspera de entregar as peças, a gente estava todo mundo trabalhando, montando as caixinhas, porque tinham chegado à noite, a gente tinha que entregar no outro dia de manhã, 200 peças conferidas, montadas dentro da caixinha. Vocês passaram a noite trabalhando. A gente virou, e assim, e aquela tensão, né? Será que eles vão gostar? Será que vai dar certo? Será que ficou do jeito que eles queriam? E aí eu me lembro que quando a gente chegou no ginásio, no ensaio, né? Que a gente deixou já as peças todas prontas para ficarem entregues ali na área VIP, que ia ter do evento. E aí a Priscila estava vindo, né? Então, a hora que ela estava vindo, ela encontrou com a gente e eu morrendo de medo, né? Porque ela já pegou a caixinha, já abriu a caixinha para colocar o colar. E aí a expressão dela de falar, nossa, ficou incrível. E colocar no pescoço, aquilo foi incrível. Eu falei assim, meu Deus, deu certo, a gente conseguiu. E aí a gente ficou com a exposição da marca no telão, a gente viu as peças serem entregues nas mãos daquelas pessoas, a gente ficou junto com eles ali na área VIP, então a gente pôde falar um pouco da marca. E aquilo foi incrível. E aí eu falo que a primeira peça com significado mesmo, que começou a entrar nesse nosso negócio, né, das peças com propósito, foi que no próprio ASO, um dos temas ali do evento tinha uma parte de teatro, que era do Giovanni Si, que é uma companhia de teatro famosa, e eles tinham feito uma simulação de Nárnia, né? Era uma peça que lembrava muito Nárnia. E na história de Nárnia você tem o leão, que representa Jesus, e você tem a princesa, que representa as pessoas, nós todos, né? Como a noiva. E ela fez, depois do evento, a Priscila, ela desenha, então ela começou a rabiscar ali o leão, e a princesa, né? Assim, eu não lembro se era com a coroa dela encostada no leão. E ela começou a desenhar. E eu olhei aquele desenho nos stories dela, depois do evento, e falei assim, poxa vida, será que a gente não consegue reproduzir isso aqui? E aí eu dei um print no momento ali daquela foto, do desenho, mandei para minha designer, porque eu não desenho, né? Eu só rabisco mesmo as ideias. E aí a minha designer olhou aquilo e falou assim, não, dá, acho que a gente consegue. E ela foi desenhando, e a gente aprendeu a esmaltar. Então, quando a peça ficou pronta, ela ficou muito melhor do que a gente imaginava que ia ficar. E eu falei, eu preciso mandar para a Priscila isso aqui agora. E a gente mandou. E aí ela fez um barulho, assim, fez vários stories. Assim, meu Deus, olha isso daqui, é o presente mais lindo que eu já recebi. Porque é do meu desenho. Eles fizeram uma medalha do meu desenho. E aí foi a primeira peça que tinha um simbolismo, né? Porque representava ali o amor de Deus. Então, foi algo, assim, muito especial. E aquilo foi abrindo portas. Então, a família da Priscila foi muito generosa com a gente. Então, a mãe dela falou, olha, eu estou indo no programa de rádio. Peraí, apresentadora, olha que lindas peças que a Priscila... Não, peraí que eu vou te apresentar a pessoa que faz as peças da Priscila. E aí a gente começou a ser apresentado para as pessoas. Eu falo que Deus ele foi muito bom com a gente, colocando as pessoas certas no momento certo. Mas eu acredito muito que quando você tem um propósito, e esse propósito está de acordo com um propósito que Deus tem para você,
Deus vai se encarregando de colocar no Exato. teu caminho uma pessoa que te abre uma porta, e daquela porta vai se abrir outra porta, e assim você vai crescendo. Todo o tempo que você está falando, eu me arrepiei todinha, porque eu vejo muito agir de Deus na tua vida, né? Porque quantas pessoas precisam de muito tempo no mercado para conseguir colocar a marca delas como você já conseguiu em 6 anos. Pois é. Então, é um amor muito bonito que Deus fez por ti, porque tu estava ali honrando a primeira peça com o simbolismo que você fez, for representando Deus. Pois é. E a noiva, que somos nós. Que somos nós. Que Aquilo lindo. Foi incrível. E exatamente isso, a gente falava, poxa vida, mas quem somos nós, né, nesse meio? Quando o nosso nome estava ali no ASO, a gente falava assim, é inacreditável, não dá para acreditar. Porque se em 6 anos a gente olha e fala, uau, o que Deus fez, a gente olhava e falava assim, meses, sabe, de trabalho e uau, o que Deus fez. Então, uma coisa eu aprendi com isso, sabe, que as oportunidades, quando elas aparecem, a gente, por mais que você não saiba como fazer, descobre. Né? Então, eu aprendi a não dá para olhar um desafio e falar assim, eu não vou conseguir porque eu não sei fazer esse negócio aqui. Eu não vou saber como entregar. Sabe? Eu corri um risco muito grande, óbvio, né? Se chegasse na data e não tivesse as peças. Mas você tentou. Mas eu tentei, exato. O duro é você dizer, não, eu não vou porque eu não tenho maquinário para isso, eu não sei quem vai poder me ajudar, não vou ter fornecedor para finalizar essa peça. E aí, de repente, tinha como teve como fazer. Porque muitas vezes nós colocamos os porquês, né? Exato. E daí a gente fala, não, vai dar muito trabalho, não vai dar certo, eu vou precisar me dedicar mais do que o normal, vou precisar contratar, vou precisar comprar. E nesses poréns e nessas vírgulas que você coloca, que as coisas que Deus quer que aconteçam na sua vida, elas não acontecem. Porque ao invés de você dizer, olha, é uma oportunidade, deixa eu segurar essa oportunidade aqui e eu vou fazer o melhor que eu puder, mesmo que eu ainda tenha que me aperfeiçoar lá para frente, eu vou fazer o melhor que eu puder, mas eu vou fazer. É isso. É pegar essa oportunidade, né? É pegar. Eu penso que se Deus ele te abre uma porta, ela não é à toa. Ela tá ali para e o desafio te experimenta, né? Você só vai saber até onde você consegue chegar quando você não tem opção. Porque se tiver opção, você corre para as opções. Quando não tem, você descobre. Você fala, poxa, eu consigo ir além. Se eu não consigo chegar, se eu cheguei até aqui, eu posso dar mais um passo. Eu consigo tentar, eu posso tentar fazer. Então, isso foi assim, eu falo que a gente às vezes precisa ser empurrado para descobrir até onde a gente consegue chegar. E eu penso que durante todo o processo da Joyce Forever eu vi isso, eu vi Deus, e eu vi muito as pessoas acreditarem, que também é um ponto, né? Porque às vezes a gente não consegue acreditar tanto naquilo que a gente pode fazer. E as pessoas à nossa volta olham e falam, não, eu acredito, eu gosto, eu quero você no meu evento, eu quero você fazendo uma coleção para mim. Então, se essas pessoas conseguem olhar, então falta olhar e falar, poxa, eu acho que dá para fazer. Quando eu vi o Matheus, por exemplo, falar, eu vou sair de uma empresa que é grande, que eu tenho um salário garantido, e vou me arriscar em algo que eu não sei se vai dar em alguma coisa, poxa, é acreditar muito. Então, algum trabalho está sendo feito ali para trazer essa credibilidade, falar assim, eu posso apostar nisso aqui. Então, eu falo que Deus foi muito bom. É a tua construção de imagem também, porque eu vejo assim, existe um posicionamento de empreendedorismo, o teu posicionamento ele vai te levar a lugares, vai fazer com que as pessoas acreditem em você. Então, muito além do que os outros acreditar, eles viram que você acreditava. E você estava fazendo aquilo com amor, dedicação e que não tinha como dar errado. Porque você estava entrando 100% de cabeça naquilo, criando aquilo com amor, né, e com uma dedicação, e era uma coisa diferente. Quando eu falo diferente, é no termo de dar um significado para cada coleção que você ia criando, ou para cada peça. E eu tenho certeza que o Matheus, ele enxergou isso em você, e o potencial, porque era uma empresa completamente diferente da que ele trabalhava. Sim, totalmente. Então, eram ramos diferentes, e ele viu que existia sim, porque ele confiava em você. Então, a tua credibilidade, ela veio primeiro, para depois vir a tua marca que estava em construção, e ele acreditou na Tatiane, no teu sonho. E é tão bom quando a gente tem pessoas que compram o nosso sonho, exato, né? Eu acho que sonham com a gente. Eu acho que esse é o principal, porque você sabe que você não está só, né? Então, poxa, vamos brigar junto, né? Se a gente tiver que trabalhar muito, porque, na verdade, trabalhar a gente sempre trabalha, né, Kathleen? Ou você trabalha para alguém, ou você trabalha para você. Mas a gente está sempre em constante construção. Então, se dá para fazer isso para uma instituição, para uma empresa, por que eu não posso fazer isso por mim?
né? Por que eu não posso dedicar as horas que eu já dedico normalmente para um trabalho que, de repente, nem me faz feliz, né? Que está dentro, que nem sempre condiz com aquilo que eu acredito, com os meus valores. A área comercial é muito isso, o mundo corporativo é muito isso. Então, a minha vida inteira foi área corporativa. E aí chega um momento na área corporativa, você ganha muito bem, é confortável, né? Mas você tem aquela quadradinha, aquela tua caixinha ali. E fora que você vê a competitividade, uma série de coisas, você fala, poxa, e a gente, querendo ou não, se torna um número dentro de grandes empresas, né? A empresa, ela te vê como um valor enquanto você é útil. Qualquer momento você deixa de ser útil, você é substituída, por melhor que você seja. Então, chega um momento que você fala, poxa, o que eu estou construindo de real? Né? E eu acho que empreender com propósito também é muito importante, porque é o que você faz. Né? Eu quero que o sucesso das outras pessoas se tornem o meu sucesso. Sabe, eu quero elevar, eu amo quando eu vejo alguns vídeos teus que você fala assim, olha, tem pessoas que é a primeira oportunidade delas de subirem um palco e serem aplaudidas. Todo mundo tem que ter a chance de ser aplaudido um dia na vida. Então, você trabalhar isso, você proporcionar isso para as pessoas, eu não sei como é que você se sente, mas eu acredito que seja tão intenso, talvez até mais do que o teu próprio aplauso para você mesma. Sim. Porque você vê brilhar o olho de alguém e fala assim, poxa, eu ajudei essa construção. A pessoa, ela tinha já um business, já tinha um trabalho, mas eu consegui criar um caminho para que ela pudesse ser reconhecida, é incrível. Então, eu acho que o empreender, quando você consegue proporcionar na vida do outro algo que não é só o dinheiro, não é só o ganhar, mas é o compartilhar alguma coisa com o outro, eu acho que isso faz muita diferença. E era isso que eu não encontrava no meio corporativo, sabe? Eu estava numa grande empresa. É um propósito. Legal, eu fiz uma venda de um software, sabe, a minha equipe entregou resultado, eu fui premiada, isso aconteceu. Mas o que eu realmente estou entregando de valor? O que eu estou mudando na vida daquela pessoa? Nada. Eu só sou uma pessoa que fez uma venda, que fez o trabalho bem feito, que entregou resultado. Mas quando eu empreendo e eu coloco na vida daquela pessoa uma marca minha, e não é a marca Joias Forever, mas é algo que vai representar aquilo que eu acredito na vida dela e pode mudar algo na vida dela, poxa vida, isso não tem preço, sabe? E é um preço caro também que a gente paga, porque empreender com propósito não é fácil. Então, você entregar algo não é fácil, mas faz muita diferença quando as pessoas percebem o que é isso tudo. Então, a Joias Forever, eu falo, a gente, quando tem reuniões de equipe, a gente lembra disso. Esses dias, o Matheus, ele fez uma coisa muito legal lá no Brasil, que ele imprimiu todas os os depoimentos que a gente recebe de clientes. Então, a gente tem avaliações no site, né? Se você entrar no nosso site, qualquer um dos produtos que você clicar tem avaliação. Então, a gente tem, sei lá, quase 1000 avaliações, nem sei mais quantas avaliações a gente tem. E a gente põe real, assim, é tão maravilhoso que a gente tem muitas avaliações. Eu acho que raramente a gente tem 4 estrelas, então são sempre 5 estrelas e com elogios. Mas mesmo que não tivesse, estariam lá. Então a gente não esconde. O que foi feito de avaliação está exposto. E aí ele começou a imprimir cada uma dessas avaliações, porque vai muito mais de falar assim, minha peça chegou no prazo, minha peça estava ok com o que eu vi no site. Não, a gente recebe depoimentos de, olha, eu comprei essa peça para presentear uma amiga que estava sofrendo um momento de luto. Sabe, eu comprei essa peça porque eu venci um câncer e eu queria lembrar que eu sou forte e corajosa. Eu comprei essa peça e presenteei alguém que estava passando um momento de dificuldade. E aí ele começou a imprimir cada um desses depoimentos e colou assim na parte do escritório para a equipe lembrar que a gente... E ele colocou uma frase muito legal, assim, eu falei, eu não teria tido ideia melhor para trabalhar esse motivacional, que é, olha como nós afetamos a vida das pessoas. Que legal. Então, assim, nosso trabalho não é só a beleza e a moda, né? A gente alia isso. Mas o principal, eu digo que, assim, quando a Joias Forever ela foi começando a tomar corpo, uma coisa que eu dizia lá atrás, eu dizia assim, eu quero ser referência em presente. Eu quero que alguém fale assim, olha, é meu aniversário, eu quero ganhar Joias Forever. Sabe? Ou eu quero presentear alguém com algo muito específico e único, eu vou dar Joias Forever. Eu quero que quando alguém pensar em um presente muito específico, ela não pense em outras marcas, ela pense na gente, porque a gente vai entregar algo que as outras marcas não vão entregar. E quando a gente começa a perceber essa movimentação, ou quando eu entro no Instagram e tem lá em alguma postagem dizendo assim, olha, marcando, tipo, Kathleen, meu aniversário está chegando, né? Então, esse aqui é o presente que eu disse que eu quero. Então, eu falo, poxa, virou verdade, isso está acontecendo, as pessoas já estão olhando para nós e falando assim, eu quero
Joias Forever, eu quero essa peça aqui como presente de aniversário, ou eu quero ser presenteado assim. Então, isso Nossa, é e é tão verdade isso que no Dia das Mães você me mandou uma peça que era o Caio R do meu nome, que é Kathleen Ribeiro, e tava lá aquela peça linda, né, feita para mim. E eu senti um carinho tão grande, uma gratidão tão grande de ter recebido uma peça que eu sei que ela foi feita para mim. E vocês têm essa construção de peças, né, de representatividade, quando a pessoa quer presentear a outra com algo único, né, ou com a letra do nome. Sim. Então, isso é um diferencial. Eu sei da felicidade, da gratidão que eu fiquei de receber as minhas peças. Imagina quando é algo com um significado ainda maior, que é alguém que passou por um luto, como você falou, está doente, superou uma doença. E a pessoa receber aquilo de presente, porque às vezes ela não compra para ela, mas ela recebe de alguém que sabe, está acompanhando o processo. Tu imagina a emoção que ela tem de receber uma peça com um significado. Então, muito mais do que as joias é tentar dar uma alegria, uma mudança para aquela pessoa, e para ela ver que realmente tem alguém que está vendo que ela, por exemplo, é forte, corajosa, e que ela é resiliente, ela passou por tudo aquilo e ela está conseguindo superar. Então, essas peças, para mim, quando você me fez o convite de participar e ter uma coleção, eu fiquei muito lisonjeada pelo propósito da empresa, pelo teu propósito de vida, que é ajudar as outras pessoas. Porque não é só vender, é muito além disso. Você participa de um aniversário, você participa de um Dia das Mães, você participa de um Dia dos Pais, você participa de um Natal. A Joias Forever, ela está presente, né, em todas as datas comemorativas, sabe? Ou num momento especial. Então, aquilo para mim teve uma representatividade muito grande, de colocar para fora tudo aquilo também que eu venho passando numa jornada de 12 anos, enaltecendo pessoas que eu não sabia qual era o propósito de Deus na minha vida quando eu comecei tudo isso, e nem imaginava atingir o patamar no qual nós chegamos. Isso para mim era uma coisa muito distante. No meu último evento, por exemplo, do ano passado, quando eu olhei, todo ano a gente tem uma média de 500 pessoas dentro do Venil. Mas quando eu olhei e eu vi aquela multidão de pessoas e eu me vi no palco com outros artistas, eu falei, uau, isso aqui foi over do que eu imaginava para minha vida. Isso estendeu para um outro nível e Deus está me honrando pelo aquilo que eu faço pelas outras pessoas. Porque muitas pessoas podem ver apenas como um evento, mas não é só um evento, existe um ano de trabalho para levar um dia de felicidade, de enaltecer aquela pessoa, de trazer para ela algo que ela nem esperava viver na vida dela e mostrar para ela muito mais que aquilo é possível e que através desse evento ela pode alcançar o que ela quiser na vida dela. Então, se ela atingiu esse patamar, ela pode ir para outros patamares, e muitas vezes pessoas que não acreditavam nelas mesmas começam a acreditar porque conseguiram chegar na final do Top of Mind. E eu tenho todo ano depoimento de pessoas que se emocionam, que choram, que sabe que agradecem. Ano passado teve um rapaz que ganhou, o Rodrigo Gardardi, e ele chorava igual criança depois que ele pegou o troféu. Nem ele acreditou que ele conseguiria, mas ele fez a campanha dele de forma linda. E quando ele pegou, que ele desceu do palco, ele começou a chorar desesperadamente, porque ele não imaginava que aquilo fosse possível na vida dele, ou que um dia ele fosse ser aplaudido por outras pessoas pelo trabalho que ele faz, e que muda a vida de outras pessoas, sabe? Então, isso, para mim, é o mais gratificante, e estar aliado a esse propósito, juntamente com a Joias Forever, para mim faz todo sentido. Eu acho que é uma parceria que ficou linda, tem um significado que, para mim, é o significado que tem dentro do nosso poema que a gente fala sobre, que você, mulher, você é seu maior investimento. Tudo que você faz para você é para enaltecer você. Então, quando você compra algo para você, ou quando você presenteia alguém, mas quando você faz para você, é porque você está inspirando, mostrando que você merece aquela inspiração e aquele presente, e isso começa... Para nós, mulheres, isso deve começar dentro de casa.
Nós mesmos devemos nos presentear, comprar as peças para a gente. Não ficar esperando, às vezes, alguém dar, porque você é seu maior investimento. Então, você faz para você, e à medida que você faz para você e você conseguiu enxergar isso, você consegue fazer isso na vida de outras pessoas. Exatamente. E eu comecei fazendo isso para mim, tudo que eu gostava, e depois eu comecei a transmitir isso para outras pessoas, porque eu gostava muito de trabalhar com comunicação. Então, eu fui trabalhar com revista. E dentro disso, eu fui conhecendo histórias de pessoas que eram histórias incríveis de pessoas que chegaram aqui, estavam aqui 20 anos e nunca tinham sido premiadas, e nunca tinham subido num palco, nem se imaginavam que isso era possível. Quando eu consegui desbravar isso, que eu sonhei, e que eu coloquei isso em prática, foi um curto período, muito tempo, de 45 dias, para tudo acontecer. E quando essas pessoas subiram lá naquele palco e viram que quanto foi gratificante terem investido nelas mesmas, se sacrificado durante aquele tempo de estar aqui, de conseguir conquistar outras coisas, de ajudar a família no Brasil, e que aquele troféu, naquele momento, representava tudo isso. Representava o abandono que ele teve que ter com os pais, às vezes deixou o filho para trás, e depois não conseguiu se despedir. Eu tenho muitas histórias de pessoas que vieram para cá e nunca conseguiram dizer adeus. Então, elas vieram para cá com um propósito. E esse propósito, naquele momento no palco, estava sendo honrado de dizer: não foi em vão. Então, esse é o maior investimento, sabe? Você investiu no teu sonho. Exato. E você investiu no teu sonho. Sim. Sem nem saber se ia dar certo. E começou como uma brincadeira para a tua filha, né? Você mostrar um sentido da vida, de ela ter o próprio dinheiro, de ensinar ela a ser uma empreendedora. E você, a partir daquele ensinamento, que é a coisa mais linda, que passa de pai para filho, você teve a sua própria inspiração de ampliar e de crescer tudo isso. E acreditou que ia dar certo. E a partir do momento que você acreditou, outras pessoas acreditaram em você, porque você acreditou que você era capaz. É muito incrível isso, né? Por isso que eu digo, eu imagino o que você sente nesse momento, porque eu sei um pouquinho o que é isso, de quando você consegue, de alguma forma, tocar a vida das pessoas com o trabalho que você faz. Então, é incrível. E essa coleção tua, ela é muito especial, porque a gente consegue trazer essas palavras de afirmação que as pessoas esquecem, né? Então, seja empreendedora ou não, seja uma empreendedora ou não, é muito fácil a gente esquecer o potencial que a gente tem. É muito fácil. A gente vive um mundo que fala tanto de empoderamento, que fala tanto sobre o valor da mulher, mas eu acho que está todo mundo ainda tão perdido com esse tema, que às vezes se espera, até quando a gente fala, não, seja quem você quer ser, mas se a pessoa não é bem sucedida naquilo que ela escolheu ser, já é uma pressão, já é um peso. Sim. Então, eu penso que até as mulheres não sabem lidar com a própria forma de engajar a outra mulher nisso. Então, você carregar com você palavras de afirmação que, além de lindas, vão estar dizendo quem você é, te lembrando quem você é, eu acho isso muito, muito especial. Né? É uma forma de falar assim, eu não posso esquecer que eu posso, que eu sou suficiente, sabe? Que eu consigo ir além, sabe? Que eu tenho esse poder, esse empoderamento de ir mais longe, né? Que eu sou grata. Então, é muito incrível isso é muito especial. Para quem não viu, gente, tem aqui na pulseira do Círculo do Sucesso, tem essas palavras que eu sou o suficiente, eu sou grata e eu sou poderosa, porque você pode muito mais daquilo que você imaginou para você. Basta você ativar aquilo, investir mais em você, investir em conhecimento. Onde você quer chegar? Eu quero chegar em tal lugar. Você vai ter que investir em conhecimento, vai ter que investir na sua imagem. A vida é um eterno investimento, mas quando você faz esse investimento para você, no seu crescimento pessoal, você consegue chegar aos lugares que você deveria estar. E que porque se Deus plantou essa sementinha no teu coração, não é porque é uma coisa em vão, é porque você é capaz de realizar. Exato. Se você tem um sonho, você é capaz de realizar. Eu lembro, Tati, quando eu tinha um sonho de ser atriz, né? Eu fiz escola de atores, enfim, conto sempre essa história. Mas Deus tinha colocado no meu coração de estar nesse meio artístico. Eu consegui trabalhar nessa área, sofri um acidente, saí dessa área, o destino me tirou fora dessa área por um tempo, porém, olha, tudo que eu passei durante essa jornada, me tornei uma empreendedora, sabe? Comecei a trabalhar com comunicação, entrevistas, programas,
agora eu tenho todos os artistas vindo para cá Exato. para ser premiado. Então, é o meio que eu sempre quis trabalhar. Talvez não a forma como eu deveria trabalhar, mas hoje eu vejo muito dentro disso, que é o empreender, de levar essas conexões trabalhando com o mundo artístico. E é o propósito, né, Kathleen? Porque pensa, é maravilhoso ser atriz, maravilhoso. Mas o que você faz hoje, você consegue estar dentro desse meio e fazendo muito mais, né? Porque não é mais só você, né? Você tem o holofote está em você, mas também está em outras pessoas. Você promove isso. Então é muito incrível. Eu falo que Deus, eu vi hoje, esses dias eu estava vendo pessoas falando muito sobre isso, sobre você nascer com um propósito. Você nasce com um propósito, né? E quando esse propósito ele não se cumpre, é quando a gente não consegue se realizar como pessoa. Então você pode ganhar muito dinheiro, você pode ser muito bem-sucedido em muitas coisas, você pode escolher profissões que vão te remunerar muito bem, que você vai conquistar bens materiais. Mas se o seu propósito não for cumprido, não adianta muito. E aí não tem a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro, ter sucesso ou não ter sucesso. Tem a ver com que o meu propósito foi cumprido naquilo. Então eu vejo muito isso no teu trabalho e eu vejo muito isso quando eu vejo pessoas empreendendo com essa intenção, sabe? De que o que eu posso agregar na vida de alguém com esse talento que eu tenho, com esse dom que foi me dado, o que eu posso agregar, o que eu posso fazer. E esses dias eu ouvi uma frase muito boa que dizia assim: o verão não anuncia que é verão, ele só chega. Então, você não vai precisar... As pessoas já olham e falam, olha, ela promove isso. Né? O brilho já tá focado porque você já faz isso naturalmente. Então, não precisa nem anunciar, as pessoas já sentem, já chegou. Então, é maravilhoso. Eu acho que isso não tem dinheiro que pague. Eu acho que isso realmente... E assim como você com a carreira de atriz... Talvez se algumas coisas não tivessem, como o acidente com você, mas se algumas coisas da minha vida não tivessem acontecido, talvez eu estivesse lá ainda, trabalhando. E eu sou grata por tudo isso que teve de pedras no meu caminho e todos os porquês e poréns que me desviaram desse caminho. Porque aconteceu uma sequência de coisas que me trouxeram para a Inglaterra. E eu sou grata a cada uma delas, porque se eu tivesse sido diferente, lá, de repente, eu estava lá da mesma forma, talvez não tinha tido uma revolução na minha mente de me tornar empreendedora, de trabalhar com a comunicação, que é o que eu realmente gostava de fazer. Então, eu sou grata a todas essas vírgulas que teve no meu caminho, porque foram essas vírgulas que me trouxeram até aqui. Né? E tudo isso, eu vejo a mão de Deus em todos esses momentos da minha vida, porque se não fosse por Ele, muitas coisas não teriam acontecido, tanto quanto o sonho que eu tive, né? Então, eu vejo que Deus vai te direcionando à medida que você se permite viver esse propósito, que muitas vezes você não questiona, né? Como quando começou, eu pensava, gente, mas por que Deus... Eu perguntava, por que eu não posso trabalhar com outra coisa? Gente, é uma coisa assim, por que eu não posso ser normal, trabalhar? Porque isso, no primeiro evento, me deu muita dor de cabeça. Eu estava conhecendo um mundo que eu não conhecia. Era totalmente diferente, sabe? Do que eu fazia. Então, eu falei assim, Deus, por que o Senhor quer de mim? Eu cheguei a perguntar, o que o Senhor quer de mim? Mas também não conseguia deixar de não fazer aquilo que eu queria fazer, sabe? Que Deus tinha colocado no coração. E essa sementinha, quando você obedece, ela só vai se multiplicando, sabe? Teve um tempo que eu parei aqui, eu parei de fazer, eu acho que eu não fiz 2017 o evento, e eu fui para o Brasil porque eu fui trabalhar com marketing esportivo. E daí eu estava numa igreja lá, uma igreja pentecostal, muito pequenininha, que o poder de Deus se movia lá dentro. E toda semana tinha um pregador itinerante me tirava do meio da igreja para falar comigo. Eu dizia, mas eu me escondia. E um dia um deles falou assim, olha, ele leu para mim, olha como incrível é. Eu aceitei Jesus sozinha em casa, com uma pregadora lá do Goiás, falando comigo por telefone. Uau. E eu aceitei Jesus sozinha, no telefone com ela, e ela me deu uma passagem quando eu aceitei Jesus. E daí, nesse dia na igreja, o pastor me chamou lá na frente e disse assim para mim, e para te mostrar. E daí ele me deu todas as previsões. Ele disse, Deus te quer lá, Deus vai te honrar naquele palco. Ele me deu os detalhes, assim, e Deus quer e vai te tornar grande, mas dentro daquilo que Ele te propôs para você fazer. É isso que Deus quer para você.
E eu disse, uau, né? Porque eu estava pensando em outra coisa. E daí ele disse, para te provar que Deus é Deus, eu vou te ler um versículo. E ele leu exatamente o mesmo versículo incrível, né? Quando eu aceitei Jesus. Ele me mostrou a todo momento, foi eu que te dei o sonho, foi eu que te projetei, sou eu que vou te colocar em lugares que eu te prometi que você vai estar. Daí dali eu não pensei nunca mais, nem em duvidar que aquilo era o que Deus queria na minha vida. Então, muitas pessoas falam, mas você faz o evento, você faz outra coisa? Eu falo, eu trabalho com vidas, eu trabalho com mídia, eu trabalho com comunicação, mas eu não saio desse propósito, porque é o que Deus me deu, é o que Deus quer na minha vida. E tão lindo o amor de Deus, que olha onde você veio parar na Inglaterra. Não, e eu tenho uma história parecida ainda com isso, porque... Sim. Me conta que eu quero saber tudo. É exatamente isso, né? Eu acho que Deus, Deus ele tem a forma dele de trabalhar as coisas, e quando a gente ainda fica na dúvida, ele faz questão de te lembrar que é esse propósito. A gente veio para a Inglaterra, era um sonho já do meu marido, desde que a gente namorava, desde praticamente adolescente. Ele falava, não, eu vou morar, a gente vai morar fora. Então, se você vai casar comigo, já saiba que a gente vai morar fora. Eu ficava, meu Deus, misericórdia, eu não quero morar fora. Então, assim, muita pegada à família, né? Sempre amei viajar, então, quando a gente começou a viajar, eu achava tudo muito incrível, mas queria voltar para minha casa, né? Então, assim, nada de morar fora. E o tempo foi passando e isso nunca aconteceu, nunca tinha, assim, uma chance real de acontecer, então, para mim, estava tudo certo. Até que, de fato, isso acabou acontecendo na virada de 2021, que aí, enfim, a gente, por milagre, as coisas como ele queria, não foram exatamente para o país que a gente queria, mas Deus nos escolheu. Eu digo que Deus escolheu a Inglaterra para a gente. Não foi uma escolha. E Deus, ele é tão incrível, porque se fosse uma escolha nossa, não teria dado tão certo. Porque a gente fala de país, meu marido sempre pensou em Austrália, como segundo plano, Estados Unidos. Depois a gente conheceu o Canadá e achou lindo. Não, o Canadá seria incrível, mas não trazia paz no nosso coração. Agora, a Inglaterra não fazia nem parte dos planos. Eu nunca tinha pensado em visitar a Inglaterra, porque todo mundo fala tão mal, porque é nublado, porque é frio, porque as pessoas são depressivas, porque isso, porque aquilo. Eu falo, meu Deus do céu, não quero nem conhecer, não vou fazer nem turismo. Não está nem no meu roteiro de países da Europa, nem quero. E aí, quando as coisas aconteceram, ele com dupla cidadania italiana, e aí deu certo a documentação, e tudo encaixou certinho, como tinha que ser para a gente vir para cá, e era tipo assim, ou ia. Quando eu pisei aqui, que eu comecei a ver história, e comecei a olhar tudo, eu falei, gente, eu acho que se eu fosse escolher, eu não teria escolhido tão bem. Deus sabe até aquilo que a gente vai se identificar. Porque eu não teria ideia de que eu ia me identificar tanto com a Inglaterra como eu me identifico hoje. E quando a gente está... Só que é muito difícil, né? Essa mudança que você disse de tudo isso. As pessoas se despedem da família, vêm embora. Você abandona tudo, né? De certa forma. Você deixa de estar Você se reconstrói. Você se destrói para vir morar aqui. Porque você se destrói por quê? Porque a tua família, o teu bem maior, tudo que você acreditou, tudo que você conheceu na vida vai ficar para trás. Você vai ter que aprender tudo de novo. Exato. E aí, quando a gente estava esperando a nossa documentação, só a dele estava ok, a minha e da minha filha não, a gente voltou para o Brasil. E assim, é ainda muito ida e volta, porque os negócios estão lá também. Então, a gente está expandindo aqui, mas tem os negócios lá. Graças a Deus, Deus me deu uma equipe incrível que consegue tocar tudo isso. Então, tudo foi muito planejado por Deus, né? Nada aconteceu sem que ele já não levantasse primeiro a estrutura, as pessoas e tudo mais. Mas quando a gente surgiu a abertura da loja. Então, a gente trabalhava no mercado online, então nosso segmento era online, a gente estava feliz com online, estava funcionando online. A loja física não fazia parte nem dos meus planos, então eu falo que até isso Deus plantou no nosso coração. E quando plantou, pronto, o amor brotou junto, né? Porque eu me apeguei à loja no nível, assim, eu queria estar com as clientes. Então, é uma forma diferente, né? Porque a gente já tem esse contato muito próximo com as nossas clientes. Mas ali era um contato, né? Face a face, era junto. E eu pude ficar com a loja 1 mês, porque a loja inaugurou, 1 mês depois a gente estava embarcando, eu e minha filha, meu marido já estava aqui, a gente estava embarcando para começar. E os negócios aqui já tinham começado, a gente veio, abriu a loja online, já começou a estruturar tudo para que as coisas acontecessem aqui também. Mas o coração aperta, né? Que você fala, meu Deus, será que é isso? A gente está fazendo a coisa certa, né? Porque é loucura para quando você conta. E aí também foi um pastor comprar uma peça para a esposa dele na loja. Nunca tinha visto na minha vida.
E aí eu estava ali, as meninas tinham saído para almoçar, tinha ficado com a Rosana ali. E aí esse pastor entrou e falou assim, olha, vim comprar uma peça para minha esposa de Natal, nananã. Ele escolheu a peça dele. E aí, quando ele estava pagando para ir embora, ele falou assim, eu não vim aqui só comprar a peça. E a mesma coisa, durante a semana toda, uma palavra vinha martelando no meu coração, que falava sobre gratidão, sabe? Para você, tem um texto na Bíblia que diz que Deus manda, na verdade, Moisés está levando o povo, saindo da terra do Egito, indo para a terra prometida. E aí essa terra já estava prometida por Deus, Deus já tinha dado a terra. Mas eles têm a brilhante ideia de mandar 12 espias espiarem aquela terra. Deus não mandou ninguém espiar, a terra já era. Te fala, Kathleen, é teu. O negócio é teu, vai que eu tô... Tá, deixa eu conferir se é isso mesmo. Foi mais ou menos assim, deixa eu conferir uma dúvida. Se a terra é boa mesmo. E eles mandaram, e aí Moisés permitiu que 12 espias fossem lá e observassem a terra. E quando eles voltam, eles descobrem que a terra é maravilhosa, só que é uma terra que habitam gigantes. Então, tem gigantes, as uvas são enormes, a terra é muito abastada, mas tem gigantes. E aí eles voltam e falam para Moisés, 10 deles, falam assim, olha, a terra é muito boa, mas é impossível, a gente vai ser esmagado como gafanhoto, os homens são enormes, a gente vai ser esmagado, são uma terra de gigantes. E 2, que é Caleb e Josué, falam, não... Tem gigantes, mas a gente dá conta, mais ou menos assim, né? Não está falando exatamente isso, mas o mesmo Deus que cuidou de nós até aqui é o Deus que vai nos levar até lá. A terra é maravilhosa, vale a pena. E é óbvio que a maioria sempre acaba vencendo de certa forma, né? Aqueles 10 conseguiram desmotivar um povo todo, a ponto de Deus ficar muito irado com aquele povo e falar, poxa, mas não fui eu que prometi, né? Então vai entrar esses 2 em uma nova geração, vocês não vão. E aí, a pregação dizia isso, seja grato por aquilo que Deus já te prometeu. Se Ele prometeu, é teu. Se Ele prometeu, não olhe os gigantes, não olhe as circunstâncias, não olhe em volta. Olha para aquilo que foi prometido. E aí, aquilo ficou martelando no meu coração, porque a gente estava para vir. Então, você olha para uma terra de oportunidades, porque a Inglaterra é uma terra de muitas oportunidades. Então, sempre que você começa um negócio... Poxa, eu sempre penso que um lugar onde eu tenho oportunidades de crescer, porque não tem tantas coisas assim, um mercado aberto, são grandes oportunidades, só que grandes oportunidades também têm grandes desafios. Então, aquilo estava sendo trabalhado no meu coração. E esse homem entrou na loja e falou, olha, eu não vim só para isso, eu vim aqui porque Deus pediu para eu te falar, para eu falar com você. Você está preocupada com isso aqui? Eu estou cuidando. Deus manda falar que Ele está cuidando. Não se preocupa, porque Ele está te mandando. Tem hora de ficar e tem hora de ir. Agora é a hora de ir. É hora de ir porque Deus tem algo lá. Você vai. Ele falou assim, não seja como os 10 espias que voltaram reclamando. Uau. Você faça como Josué e Caleb. Olha para a terra e as oportunidades que elas têm. É terra de gigante, mas Deus te faz gigante lá. Amém. E aí eu comecei a chorar e falei assim, é isso que Deus quer. Deus realmente tem algo. Então, da mesma forma que no Brasil a gente trabalhar as peças com significado, é um mercado que a gente... Eu falo que tudo que você quer fazer diferente, você paga um preço, né? Estava falando hoje até com a maquiadora. A gente estava falando exatamente isso. Tudo que você quer construir uma marca, você não quer fazer como todo mundo, você vai pagar um preço por isso. Você quer trabalhar peças diferenciadas, você vai pagar um preço por isso. Então, as nossas coleções, elas levam um significado. A gente faz coleções com pessoas como você, como a Karina, como a Yasmin, como a Eixla, que agregam nas peças algo que vai fazer diferença na vida daquela outra mulher que vai receber. E fazer isso é muito difícil. Mas da mesma forma que o mercado brasileiro para nós era um mercado virgem para isso, ninguém tinha explorado isso. E foi algo que Deus colocou no nosso coração. E aí é diferente, porque você vai trabalhar algo diferente. E da mesma forma aqui é um mundo de oportunidades que a gente está desbravando. E não é fácil nunca, né? Você empreender não é fácil. Eu digo que o empreendedor que só conta as coisas lindas do empreendedorismo, ou ele é muito mentiroso, ou ele tem um aporte financeiro muito grande, porque a vida real não é essa. Mas o que não é também para desmotivar, né? Na verdade é para inspirar, falar, é difícil, mas vale a pena. É difícil, mas você chega. Você consegue chegar, né? Com muito trabalho, sabendo qual é o teu propósito naquilo, sabendo o que você tem para fazer, uma hora vai acontecer. Tanta gente para no meio do caminho, porque você deve saber disso melhor que eu, que você ainda tem mais tempo de estrada no empreendedorismo do que eu. Então, não é fácil. Chega uma hora, vontade de desistir, a gente tem quase sempre. Tem hora que você olha e fala assim, vale a pena? Mas daí quando você... É o que você falou, você não consegue sair disso mais. Você olha e fala, não dá mais para voltar atrás. Eu tenho que fazer isso daqui acontecer. E quando você vê os frutos disso,
é gratificante demais. Eu não consigo mais me imaginar de novo num quadradinho, sabe? Seguindo um método de vendas. Parece que isso passou. É um tempo que você aproveitou, você colheu os frutos muito grata, que tinha ali, você aprendeu muito e esse aprendizado você traz como lição para hoje, para o teu ramo de empreendedorismo. Mas passou. É uma coisa que você fala já no passado, não uma coisa que você se enxerga fazendo, né? E eu passo por isso, né? Porque não é? Sim. Você pensar, poxa vida, é confortável saber que todo mês eu vou ter meu salário certinho na minha conta, que eu vou ter férias, que as minhas férias serão férias, que eu posso, né, ausentar um pouco da empresa e não pensar em nada, que eu vou ter 10º E no empreendedorismo, esquece, acabou, gente, não existe. Acabou. Esse negócio de ter férias, de achar que você não vai se preocupar. Eu fico todos os dias até 2, 3 horas da manhã resolvendo 1 milhão de coisas e quando não estou resolvendo, eu estou pesquisando coisas para fazer e implementar no negócio, para trazer de novidade para o Top of Mind. Então, a minha cabeça não para. Eu falo assim, eu me dou o luxo de janeiro a março, abril ali, de fazer uma coisinha diferente. Porque depois, as minhas noites, eu durmo 4 horas por noite e, quando muito, época de evento, tem dias que eu fico virada, não consigo dormir, porque é tanta responsabilidade, é tanta coisa para fazer, é tanta gente para você ter certeza que aquilo vai sair da forma como você espera e que tem que sair todo ano, que você não dorme. Eu fico em preocupação constante, em oração constante, porque eu fico com medo que aquilo possa dar alguma coisa ainda que não vai, por mais que eu saiba que eu estou fazendo tudo correto, da forma correta, mas a gente sempre fica com, sabe aquele nó na garganta, um peso no coração? Daí quando termina, eu respiro e falo, ufa, missão cumprida. Exato. E quando eu fico no palco, até esse ano que eu falei para você, que eu vi aquela imensidão de pessoas, sabe aquele sentimento de dever cumprido? Exato. Que você fala, uou, teve tanto trabalho durante esse ano, mas graças a Deus deu tudo certo. Olha a felicidade dessas pessoas, olha quanta gente está aqui. Pessoas de diversos lugares do mundo. Ano passado eu tive pessoas do Japão. Uau! Então, assim, olha onde o meu trabalho está chegando, está alcançando. Então, a gente recebe pessoas da Europa inteira, brasileiros que moram lá no Brasil ainda, mas que moram em diversas partes do mundo, vêm para cá para ser premiado. Então, a minha sementinha, ela está expandindo e ela está chegando a lugares que eu nunca nem pensei em visitar. Pois é. Então, olha, é incrível, sabe? E eu vejo muito que realmente é o teu propósito, de você não desistir, de você acreditar que você é capaz, de em 45 dias, que nem meu primeiro evento, você disser assim, não, eu dou conta. Exato. Mesmo você não entendendo nada de evento, você vai procurar salão, vai procurar empresa que vende o ticket, vai decoração, comida. Você precisa fazer um evento inteiro, ainda vender os tickets para as pessoas estarem lá. Sim. Então, como eu consegui me capacitar para o meu primeiro evento, só Deus sabe, porque era uma coisa completamente fora, era over do meu entendimento. Hoje, eu sou expert. Mas porque eu tive um começo, eu tive um propósito, eu não desisti, eu tive consistência naquilo que eu fazia. E o mais importante, eu sempre deixo aqui, que é começar com aquilo que você tem. Começar pequenininho, como formiguinha. Porque você vai aprendendo e você vai crescendo e você não vai desistir. E você vai abrindo outras portas, você vai entrando em lugares que você não esperava, mas sempre eu costumo dizer, né? Você tem que ser grato e tem que saber entrar e sair de cada porta que Deus abre, né? Porque aquela porta que se você fechou, às vezes pode te levar lá na frente e você fechou aquela porta para você, sei lá, porque você não soube esperar, ou porque você não achou que era tão boa assim, ou porque você não acreditou no trabalho do outro. E às vezes você fechou uma porta que Deus fala assim, poxa vida, lá na frente vai te trazer tantas outras coisas. Então é sempre importante ser grato por cada pessoa que entra na sua vida, porque de alguma forma essa pessoa ela vai trazer alguma coisa para você, seja ela boa ou ruim. E se for ruim, os poréns também te fazem crescer, porque ninguém chega no lugar que quer chegar sem os poréns, sem as vírgulas, né? Então isso é muito importante. Hoje você está aqui com uma empresa em construção de tudo aquilo que você sonha, porque no Brasil você já está uma empresa sólida e aqui você veio arriscar numa terra que Deus te prometeu que você chegaria,
nesse lugar, né? Então, Deus te prometeu você estar aqui hoje. E eu tenho certeza que só vai abrindo portas, né? E esse ano você vai estar participando do Top of Mind. Sim, como uma feliz. Empresa patrocinadora, e a gente convidou você para ser um destaque por toda essa história de amor, de superação, de trazer um significado para a vida de outra pessoa. Você merece muito ter um reconhecimento por toda a tua jornada, que eu acho que isso é o mais importante. E olha como é lindo, né? Porque você falando agora, eu fiquei pensando exatamente nisso. Da mesma forma que lá no Brasil, quando a gente começou, de cara, a gente estava dentro de um grande evento, aqui é a mesma coisa. Né? Então, assim, a gente começou aqui de cara, Deus já presenteou com essa parceria que pra gente é tão importante. E é presente de Deus isso mesmo, né? Então, é exatamente a mesma coisa. A gente estava no começo de tudo, dentro de um evento que a gente nem imaginava, e de repente a gente começou aqui, e a gente tem essa oportunidade com você de estar ali no Top of Mind, que pra gente, assim, é motivo de muita gratidão e enfim, é uma consolidação mesmo disso. Então, é incrível. É como Deus se mostra em cada etapa da sua vida, para dizer, aquele mesmo Deus que te prometeu lá no começo, sou eu que estou te prometendo agora de novo. E como começou lá, eu vou te fazer você começar aqui para você entender que sou eu, sou Deus na tua vida. Exatamente, é incrível. E o que você estava dizendo, que cada pessoa ela é importante, é fato isso, sabe? Porque cada pessoa que vai... Se a gente estiver muito atento e prestar atenção nas conexões que Deus faz, e para o empreendedorismo eu digo que não existe forma maior de você aprender a depender de Deus do que ser empreendedor. Porque a gente depende 100%. Não que antes, em outras coisas, a gente não depende. A gente também depende, mas a gente não percebe. Mas quando você é empreendedor, você depende. Porque se amanhã todo mundo parar de comprar, se amanhã ninguém acreditar em você mais, acabou o teu negócio. Então, você o tempo todo depende. Obviamente, o seu trabalho vai ser relevante para isso. Mas você depende de Deus, você depende que as coisas aconteçam, você depende de algo que está fora do teu controle, muitas vezes, né? Tem gente que faz trabalhos incríveis e não sai do lugar. Né? Então, assim... O que as pessoas chamam de sorte, eu não acredito em sorte, eu acredito em trabalho, eu acredito na mão de Deus te dando direção. E quando a gente começou a desenhar, por isso que eu digo muito de propósito, quando a gente começou, a Joyce Forever foi ganhando força, a gente conheceu um casal de africanos, e o meu sonho era ser missionária. E olha que coisa, né? Quando eu estava ainda na multinacional, eu falava assim, quando eu parar de trabalhar aqui, eu vou fazer missões. Eu não sei o que a Fernanda e o Juliano vão fazer, a gente vai ficar um tempo sem se ver, se eles não quiserem comigo, mas eu vou fazer missões. Eu quero ir para a África, eu quero... E a África é algo que arde no meu coração, e é muito complicado, porque as pessoas falam assim, mas o Brasil tem tantos... Eu sei de tudo isso, a gente tem trabalho no Nordeste, eu sei, mas é uma coisa que eu não sei explicar, não é uma coisa de, eu me sensibilizo porque é a África, não, é uma ligação que não vem de mim, eu digo que não vem de mim, sabe? Eu acho que se eu não tivesse nascido no Brasil, certamente eu seria africana, porque é uma ligação absurda. E eu sempre quis fazer missões na África, eu fiz teologia, porque eu falava, não, eu vou me capacitar, vou me preparar, porque eu fiz administração de empresas porque eu precisava trabalhar. Assim, a próxima faculdade não vai ser por necessidade de trabalho, vai ser por amor. E aí eu fiz teologia numa loucura de vida. Era a Joyce Forever, a empresa que eu trabalhava, e a teologia era assim. E a Fernanda, tadinha, ficou sem mãe nesse período, né? Porque era duro, era muito... Sabe, não tinha tempo. Algumas coisas eu me arrependo. Eu acho que a gente tem escolhas, mas enfim, tudo faz parte da nossa construção e do caminho, do processo. E quando eu fiz teologia para fazer missões, eu ficava, poxa... quando eu saí da empresa, então, eu vou ser missionária, tá tudo certo. E aí a Joyce Forever foi crescendo. E nesse meio tempo eu conheci esse casal de missionários. E eu falei assim, poxa vida, como eu queria ir para a África, como eu queria fazer algo pela África, como eu queria. E aí o meu marido falou assim, tá, e olha que coisa isso. Eu conheci, antes desse casal de africanos, 2 meninas missionárias tinham me procurado. Eram amigas da Priscila, inclusive, falaram assim, olha, eu queria uma peça, uma medalhinha, para a gente poder vender e arrecadar recursos para fazer missões. A gente quer fazer missões, mas a gente precisa ser custeado, né? Alguém precisa, além de um mantenedor, a gente pensou em criar uma peça. Você queria para mim essa peça? Eu falei, claro, imagina, missões arde no meu coração. Eu falei, óbvio, vou vender a preço de custo para vocês. Todo o dinheiro que vocês conseguirem vender, vocês usam para manter vocês nas missões. Desenhamos o medalha de um mundinho, fizemos com esmaltação, ficou a coisa mais linda, com relevo, ficou linda. A gente terminou, fiz 3 modelos diferentes da medalhinha. As meninas sumiram.
não conseguia falar com WhatsApp, telefone, nada. Não sei se elas foram para alguma missão e trocaram de telefone, provavelmente foi isso. Todo mundo perdeu contato com essas meninas e as medalhinhas ficaram na minha gaveta. Passou um tempo com esse casal de missionários, e aí o meu coração ardendo, né? Falando, meu Deus do céu, como eu queria ir para a África. E aí meu marido falou assim, Tati, e as medalhinhas que você colocou na gaveta? Se a gente fizesse um trabalho missionário com elas, né? Colocasse, então, já que elas não ficaram, faz mais, a gente coloca no site, todo o recurso que vier delas, toda a venda, a gente reverte para alguma obra missionária. Você não gostou do casal de missionários? A gente apoia esse casal. E eu falei assim, poxa vida, que ideia boa. E aí, nisso, a gente já tinha fechado o contrato, a gente estava com parceria com a Eixla, a gente já tinha falado com algumas influenciadoras, a própria Priscila, eu mandei medalha para elas anunciaram, e a gente começou. Kathleen, 1 ano depois, eu fui premiada na empresa onde eu trabalhava e fui para a África. Uau! A premiação era a África. Uau! E aí a gente não tinha ido... esse casal ficava em Moçambique, né? A gente não tinha ido para Moçambique, a gente tinha ido para Joanesburgo, né? A gente tinha ido para Joanesburgo. E aí de lá a gente fez safari, a gente conheceu a parte rica, né? A parte legal, os resorts. E é uma coisa muito maluca, que quando você tem uma conexão com alguma coisa, como muda. Eu pisei na África e eu chorava, eu falava, meu Deus, é esse lugar. E Deus foi muito bom, que a gente viajou já para alguns lugares, e eu amo viajar, e é sempre emocionante para mim. Mas não dava para comparar o que era pisar na África. Parecia que o sol era maior, que tudo era mais lindo, sabe? E aí eu falei, bom, agora a gente conheceu a parte boa, agora a gente vai para Moçambique. E aí, quando a gente chegou em Moçambique, a gente foi conhecer o projeto desse casal. E a gente foi conhecer o que era a África. E aí não é parecido com nada que a gente pode imaginar, nada que a gente já tenha visto no Brasil. Porque no Brasil, eu costumo dizer, exceto o sertão, eu sei que é diferente, mas a gente ainda tem um país que, se alguém está passando necessidade, bate na porta do vizinho, o outro tem para ajudar. O outro tem para ajudar. Ele pode dividir o arroz com feijão, mas ele vai dividir. Na África, não. Ele não tem para quem pedir, porque o vizinho também não tem, o outro também não tem, a aldeia do lado também não tem, ninguém tem. Então, assim, como é que você compartilha algo que você não tem? Então, quando a gente chegou, foi um choque de realidade muito grande para a gente, porque a gente viu a miséria total. A gente viu crianças, e aí a gente que é mãe, não tem como você olhar para uma criança que nunca viu um chocolate na vida, sabe? Que nunca comeu nada diferente. O prato principal, o prato que foi assim, eles tinham um projeto que eles só conseguiam abrigar 70 crianças naquele projeto para alimentar. Eles tinham casa, assim, eles tinham alguém da família para cuidar, mas durante todo o dia eles ficam naquele projeto e lá eles são alfabetizados. Ela fala do amor de Deus e eles alimentam. O dia que a gente foi era um dia especial, então tinha comida especial. A comida especial era arroz e couve. Esse era o prato especial. Então, assim, o prato especial era algo muito simples, que não tinha para todo mundo, tinha para quem estava do lado de dentro. Só que do lado de fora do projeto tinha um monte de criança. Agora, você imagina você pegar um prato de comida e você comer com as crianças do lado de fora te olhando. Você não come, né? Então eu falava, Ju, eu não vou comer. E aí meu marido, não faz isso, que vai ficar feio, vai parecer que você tá desdenhando aqui, né? Tipo, eles prepararam para a gente também. Então as crianças estavam ali, mas é impossível. E eu falava assim, mas por que eles não abrem o portão? Bota todo mundo, a gente dá um jeito para um dia. E depois, né? Tem uma hora que você tem que fazer uma seleção, não tem como, porque você não consegue ajudar todo mundo. Então é uma coisa desesperadora, porque você fala, a gente foi com malas de roupa, a gente voltou com uma malinha de mão. Porque o que você quer deixar. Você quer deixar tua roupa, teu sapato, você quer deixar tudo. Você sabe que você não precisa daquilo, porque você tem muito mais do que você precisa para viver. E nós somos consumistas extremos. A gente sempre vê uma coisa nova e a gente acha que a gente precisa daquilo, e tem pessoas que não têm nada, nem 10%, nem 1% daquilo que a gente tem. Que não sabe. E vivem e não sabem nem que existe. Sabe. E são gratos. Eu acho que o que mais me impressiona na África é a gratidão de um povo que não tem nada, sabe? É te receber com amor quando eles, sabe, podiam estar... A gente reclama por tão pouco, né? Uma coisa que não dá certo, uma coisa que você não conquista, uma coisa que você não tem, é motivo para você reclamar. E aí esse mundo consumista que a gente está sempre olhando para quem está melhor, né? A gente tem essa mania de olhar e falar assim, nossa, minha vida não está tão boa. E isso tem sido horrível na rede social. E eles não têm, eles não sabem o que é isso. Eles nem sequer têm a chance. Exato. E são gratos, são felizes, sorridentes, e assim, não tem nada. Perderam filhos para doenças simples que poderiam, né? E a gente vendo aquilo, falou, cara, é isso que a gente quer fazer da vida. E aí eu comecei a entender. Eu falei assim, bom, talvez eu não seja a pessoa que vai estar no campo agora,
né? Eu não vou estar lá agora como uma missionária como eu queria, mas através do trabalho das minhas mãos, eu posso ser aquela que financia as pessoas para estarem ali. Então, hoje, algumas peças que a gente desenha e a gente faz, ela tem reversão de lucros para apoiar alguns projetos. Então, a gente tem alguns projetos em Moçambique e um projeto no Níger. E assim, e aí é engraçado porque assim, você não precisa ser grande para fazer algo, sabe? Quando a gente desenhou essas medalhinhas, a gente mal tinha começado. A gente tinha o quê? 1 ano de empresa, era muito pouco, sabe? A gente tinha. Então, hoje, eu falo que os grandes objetivos, fala, Tati, qual é o grande objetivo hoje de ser empreendedora, né? Qual que é o teu grande objetivo? Não é só, eu quero que fique conhecido, eu quero que cresça. Óbvio, a gente deseja, a gente quer que aquilo que a gente faz tenha reconhecimento. É maravilhoso, é incrível. Mas, além disso, eu quero que esse reconhecimento ele venha reverter, sabe, em financiamento para aquilo que a gente quer fazer. Então, que a Joias Forever ela possa ser um canal para financiar, sabe, para que, óbvio, quantas pessoas quiserem se unir, isso é incrível, mas o sonho da minha vida é que a empresa ela consiga ser suficiente para produzir um projeto eficaz, sabe, dentro de um lugar como aquele que não tem expectativa de vida, que você leva a comida hoje, a comida acaba, sabe, e o que vem depois? Um projeto consistente, fala assim, olha, eu posso te ajudar a produzir a terra, eu posso te ajudar a ter uma vida digna, sabe, que você não vai ficar só dependendo que alguém apareça e te traga comida, mas você vai poder cultivar e ter comida, sabe, você vai poder ter esperança, seus filhos vão poder sonhar. Então, esse é o nosso grande sonho. Então, quando eu digo que nada é por acaso, nada é descartado na nossa vida, nada é descartado. Então, às vezes você faz algo que você fala assim, mas para que eu fiz esse curso de atriz? Para que eu fiz esse curso, sei lá, como eu, de teologia, se eu não vou poder ir para o campo agora? Por que eu fiz? Nada é por acaso, sabe? A gente está sempre sendo ligado para que o objetivo maior ele seja alcançado. Então, eu acho que ter esse foco de empreendedorismo, saber que, de alguma forma, isso assim, eu sei que cada um tem um objetivo e um foco, né? Não estou dizendo que todo mundo tem, mas eu digo que tem muito mais valor quando é um empreendedorismo com um propósito, porque você não retém, você compartilha. Então, da mesma forma que você compartilha o palco, e você não brilha sozinha, você traz o brilho para outras pessoas, você conseguir transformar a vida de alguém, seja ela subindo e olhando para a vida dela e falando assim, poxa vida, eu abandonei tudo, eu passei por grandes dificuldades, porque imigrar não é fácil para ninguém. Você pode até não passar dificuldade financeira porque tem oportunidade, você vai trabalhar, mas eu digo, poxa, é diferente, o acolhimento de casa, né? Aquela coisa de saber que você está na sua terra, que alguma coisa, se acontece fora do comum, você tem para onde correr. Aqui não, é diferente, migrar é diferente, né? Mas de você olhar para tudo aquilo e falar assim, poxa vida, tudo isso aconteceu e hoje eu estou aqui, sabe? Hoje eu consegui, sabe? Hoje as coisas deram certo, é incrível. Então, eu sou muito grata, de verdade, Kathleen, por essa parceria, porque acho que as histórias, elas se completam assim, né? A forma como o processo ele acontece para chegar nesse objetivo é incrível. Então, sou muito grata por essa parceria, por isso, porque eu acho que o teu propósito de vida, ele não é diferente do nosso propósito de empreendedorismo, sabe? Então... eu percebi isso quando a gente começou essa parceria, assim, sabe? E os sonhos, eles se completam mesmo. Meu maior sonho é poder fazer uma missão na África. E todo ano a gente ajuda e a gente doa uma parte de recursos para o Fraternidade Sem Fronteiras e através dessa ajuda a gente consegue alimentar crianças. Cada 15 libras você consegue alimentar um mês uma criança na África, com 2 refeições diárias. Então, é uma coisa assim tão, tão gratificante a gente poder fazer parte desse projeto e eu saber que eu não estou lá, mas eu estou com algo que consegue ajudar essas crianças, mesmo que às vezes pouco, mas o meu pouco já salva 1, 2, 3, 10 crianças. E eu não tinha noção de tudo isso que o projeto chegava, né, do Top of Mind, conseguia alcançar, até um dia o Gilson vir aqui, que ele é o coordenador do Fraternidade Sem Fronteiras aqui, e eu perguntei para ele, eu falei, Gilson, fala um pouquinho, eu não tenho ideia de quantas pessoas até hoje, em 3, 4 anos de parceria, a gente já conseguiu ajudar. E ele falou, foram mais de 600 crianças. Uau. Eu disse, não. Ele, sim, foi mais de 600 crianças. Uau. Então, saber que a gente está fazendo a diferença na vida de uma já é impactante, mas quando você sabe que você conseguiu já fazer na vida de 600 crianças diferentes,
você fala, eu não estou vivendo só pelo meu propósito, eu estou vivendo por um propósito que é muito maior do que eu, que é um propósito humanitário, que é a conscientização do que eu posso fazer, pode ajudar outras pessoas a terem um mínimo de dignidade possível, que eu sou rica por tudo que eu tenho. Exato. Rica, porque tem pessoas que não têm um prato de comida por dia. Só de eu ter arroz, feijão e carne, eu sou extremamente rica. Exatamente. Tem pessoas que não comem carne na África, nunca comeram, nunca. nem sabem o que é carne. É e nós temos carne no prato todos os dias. Então, pelo mínimo que a gente tem muitas vezes, nós já somos muito, infinitamente mais ricos do que as pessoas que vivem lá. E sabe, todo ano esse projeto todo, saber que cada ano mais pessoas vão engajando, porque não é só a gente estar ajudando, é saber que através do nosso evento, eles estão enxergando, outros empresários estão enxergando, vai chegar lá no evento, vai comprar um quadro do leilão, que o quadro vai ser revertido para o Fraternidade Sem Fronteiras em valor integral, vai apadrinhar uma criança pelo menos por um ano. Então, se cada empresário que estiver lá se dispor de 15 libras por mês para apadrinhar uma criança durante um ano, no caso, né, 15 libras por mês por um ano, são 500 crianças se cada um se responsabilizar por uma. Sim, exato. Então, é muita coisa que pode ser feito. Então, ainda é um trabalho de formiguinha, que é a conscientização que esses empresários podem e eles devem doar, porque nós somos ricos por tudo aquilo que a gente tem. Exato. Né? E tá indo, graças a Deus, e é uma coisa, eu tive a honra de poder estar com a Alok, que ele é o padrinho do Fraternidade Sem Fronteiras, né, que começou o projeto lá no Brasil, ele é padrinho há mais de 10 anos, e ele pôde mostrar pra gente que ele era muito pobre. Ele fala assim, que com todo o dinheiro do mundo que ele tinha, ele era rico por ter, mas muito pobre de espírito, de não saber reconhecer e ser grato pela vida, por exemplo. Exato. Que as pessoas que estavam lá tinham muito mais felicidade e amor no coração que talvez que ele, que tinha milhões no banco. E ele não sabia como ser feliz. Ele chegou a entrar em depressão por ele não saber o significado da vida, enquanto aquelas pessoas sem nada para comer, elas já tinham um significado que era Deus que estava levando ele lá. E ele fala que como podia ser Deus que estava levando da senhora, uma das senhoras que ele ajudou, ele fala que ela olhou para ele e disse, você é a resposta das minhas orações. Se Deus não existisse, você não estaria aqui. Uau. É incrível, então, né? ela acreditou muito mais, sabe? Então, a gente não tem nada nessa vida. Se a gente não puder mudar a vida de outra pessoa, todo o nosso propósito de vida ele foi em vão. Você falhou na tua história. Exatamente. Se você não servir, se você não ajudar para o crescimento, se você não contribuir, fazer o mínimo que você pode pelo mundo melhor, você não tem nada, você não cumpriu a sua missão de vida, o seu propósito. Então, aqui é empreender com propósito. Exato. Né? É um propósito de, eu não sei que eu não vou mudar o mundo, mas eu vou fazer a minha parte para que talvez outras pessoas vejam o que eu estou fazendo e decidam também fazer algo pelo mundo melhor, assim como a Tati vem fazendo. E é isso, Tati, é tentar ajudar o máximo de pessoas possível. É levar o nome dessas pessoas a outros lugares, orar para que Deus abençoe cada uma delas, para que elas se lembrem que dentro desse projeto também existe uma ONG que precisa de ajuda, né? Então não é só crescer, mas é doar parte daquilo que você ganha para ajudar. Muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho religião, não vou na igreja, não dou dízimo. Mas você não necessariamente, se você não vai, se você não frequenta, você pode usar uma parte daquilo que você ganha para ajudar outras pessoas. Você não precisa estar doando para a igreja se você não concorda, mas faça por alguém que precisa, né? Só o fato de você ajudar uma criança, Deus lá em cima vai estar muito mais feliz porque você está ajudando. Se as pessoas soubessem o que isso gera dentro de nós... A lei do retorno, né? E além disso, é tão incrível que existe um estudo que diz que existe uma... Eu esqueço o nome desse hormônio, se a Juliana vai lembrar. Existe um hormônio que é liberado no nosso corpo que só acontece em 2 momentos da vida. Quando você tem um filho, quando nasceu tua filha, libera esse hormônio, que é um hormônio de satisfação absurda, que é o momento do nascimento. Depois você vai ter depressão pós-parto, é outra história, mas é o momento do nascimento. E quando você faz algo de bom para alguém. E quem assiste também é afetado por isso. Porque é de novo isso, quando você toca a vida de alguém de alguma forma, a gente nasceu para isso. E é isso que as pessoas não percebem. A gente não nasceu no nosso mundinho para ser feliz.
eu vou empreender, eu vou ser rico, e vou postar, Chega um momento que é o que aconteceu com a Alok. Chega um momento que você fala assim, é isso? Eu assisti essa entrevista tua com ele, é maravilhosa. Chega uma hora que ele fala assim, se isso é chegar no topo, qual que é o sentido da vida depois? Que eu já cheguei... Acabou. Já cheguei, fui milionário muito cedo. Qual o meu sentido de vida? Nada mais é novidade. Todos os desafios foram conquistados. Qual que é o próximo? Não tem. Não tinha mais. Não tinha mais. A gente não nasceu para isso. A gente não nasceu para ser exclusivamente feliz, porque você não vai conseguir. A tua vida, ela passa a ter sentido quando você toca a vida de alguém. Por isso o teu trabalho te traz tanta realização. Porque você sabe que além da tua realização pessoal, você está vendo alegria na vida das outras pessoas que sobem naquele palco. A vida delas pode ser mudada a partir dali. Sabe? Não só de novos negócios, crescimento e tudo mais, mas dela acreditar. Falar, gente, eu cheguei, eu consegui, aquilo virar uma chave na cabeça dela. Toda vez que você toca a vida de alguém, ou você faz algo por alguém, seja alguém conhecido ou alguém não conhecido, não importa. Você sente esse prazer imediato. É algo assim contagiante. Isso não tem preço. Você saber que a tua vida pode impactar a vida de alguém, que pessoas dependem daquele teu trabalho que você faz, que você consegue levar recursos através do teu trabalho, é uma satisfação enorme, sabe? Se as pessoas entendessem isso, elas perceberiam que dá para ser muito generoso e ser muito feliz, sabe? E não precisa estar rico para ser generoso, sabe? Um compartilhar pequeno. Na África, as crianças compartilham o próprio pirulito. Elas podiam ficar com eles egoístamente, ficar, não, o pirulito é meu, eu nunca tenho. Mas elas tiram da boquinha delas e dão na boca do amigo. Para que ele tenha a chance de provar também. Sabe? Então, são coisas tão pequenas que a gente, às vezes, tem tanta dificuldade de perceber. Enquanto não se percebe isso, não tem felicidade. Não tem palavra de afirmação que vai resolver. Então, a gente precisa entender que tocar a vida do outro é importante, sabe? Naquilo que a gente faz. E todo mundo tem essa oportunidade. Todo mundo tem. Com certeza. Então, isso é muito maravilhoso. E, mais uma vez, eu reforço isso. Ter essa parceria é importante porque essas palavras de afirmação, elas são importantes. A gente vê muita mulher ferida hoje, Kathleen. Muita mulher... Eu digo mulher principalmente porque é o meu ramo de atividade. E aí eu vejo o quanto as pessoas estão feridas, sabe? Com a questão da comparação, com a questão da cobrança excessiva. Então, assim, o mundo ficou um mundo melhor, as mulheres têm mais oportunidades, só que junto com essas oportunidades, que é maravilhoso, é óbvio, mas a gente também tem uma pressão sempre muito grande. Então, se você você escolhe abandonar a tua carreira e vai ser mãe, vai ter quem olha e fala assim, meu, que absurdo, que vida inútil, ela só é mãe, sabe? Ela só quis ficar com a família, jogou a carreira, tipo, parece que não tem valor. Daí, se você é uma mega empresária que deu certo, uma executiva de sucesso, vão olhar e falar assim, a vida familiar daquela mulher, como é que tá? Então, assim, nunca tá bom, parece, né? Não consegue balancear. Não. E aí, a mulher de sucesso se culpa pela família. A mulher da família se culpa porque ela não acha valorizada. E nisso, as mulheres têm sido muito massacradas. Então, assim, pensar no outro é falar, poxa, como que eu toco a vida dessas pessoas? Sabe? E a gente falou muito sobre isso quando a gente criou a coleção, né? Porque a gente falou exatamente de chegar nessa mulher e falar assim, você pode ser poderosa no que você faz. Sabe, você tem valor no que você faz. Não importa se você é a mãe, a dona de casa, porque a tua família está sendo sustentada, sendo cuidada por você. Você não está trabalhando fora, mas você está gerando uma família saudável. Você está dando tudo de você para a maior construção da nossa vida. Porque quando a gente fala em investimento, que a gente até mencionou e eu não finalizei, é o investimento dentro daquilo que você acredita que é sucesso. Exato. Porque o que é sucesso para mim, para você pode não ser sucesso. E se eu me sinto realizada na minha profissão, pode ser que a outra não se sinta, mas ela se sente realizada sendo mãe. Exatamente. Então ela é o maior investimento, ela é o próprio sucesso. Exato. Ela está investindo no quê? No lar dela, na criação do filho dela. Ela não vai botar alguém para cuidar do filho dela, ela mesma está cuidando. Então aquilo que ela está construindo para ela como investimento principal da vida dela é um sucesso, porque foi aquilo que ela escolheu. E o importante sempre é você estar feliz de acordo com aquilo que você escolheu para você. Perfeito. Né? Ou se você não está feliz, é tentar ressignificar, ver qual é o teu ponto de partida. Se você não está feliz só estando dentro de casa, você pode achar alguma coisa que você possa fazer em conjunto com aquilo, de ser mãe, vai empreender dentro de casa junto, se é o teu sonho, vai conciliando as duas coisas, porque daí você não deixa o filho estar junto com a criança e estar fazendo aquilo que você gosta. Então, hoje em dia, o mundo ele nos dá N oportunidades, o importante é a pessoa saber se entender e se
ressignificar esse momento da vida que ela está vivendo, porque ela é o maior investimento da vida dela. Se ela está feliz naquilo que ela faz, maravilha. E ela buscar sempre a felicidade na família, ou no trabalho, ou naquilo que ela faz de melhor, sabe, na vida. Então, para mim, o Círculo do Sucesso, ele veio para autoafirmação de mulheres, para dar força, porque a família é um sucesso, é um círculo, tem que ser um sucesso. Sim. O negócio, ele é um círculo e tem que ser um sucesso. Então, é aonde você colocar a sua mão e você fazer aquilo da melhor forma possível para que aquilo seja um sucesso. Né? E até atrás da nossa correntinha de asas de águia, ela fala: resiliente, é forte como a águia, resiliente como o mar. Sou eu, é você, mulher. Exato. Porque nós temos... A águia, ela troca a pelagem, o bico a cada 40 anos. Então, ela tem que se ressignificar quem ela é, redescobrir uma nova forma de viver. E a águia, ela representa tudo isso, né? É a força, a coragem, a resiliência, né? E o mar também, porque você vê a calmaria do mar, ele pode ser agitado como a nossa vida, um dia ele pode ser calmo, uma mulher tem um turbilhão de emoções, né? O mar um dia está agitado, outro dia ele está calmo. Então, nós somos mulheres, um turbilhão de emoções. Sim. Então, esse poema foi uma inspiração, né? Para que as mulheres entendam que a gente tem força, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, a gente é capaz de fazer, e não permitir que as pessoas, muitas vezes, digam que você não pode fazer algo que é muito importante para você. Porque, mais uma vez, se você tem uma semente plantada no seu coração, é porque você vai conseguir fazer. Você só precisa encontrar meios para que aquilo aconteça. Né? E dentro de tudo isso que a gente conversou hoje, para você ver como as coisas vão dando certo também quando você tem um propósito, que você agora está abrindo uma outra franquinha na Penha, né? Exato. Inclusive com o doutor Edmilson, que ele é nosso jurídico lá em São Paulo também, é um parceiro da Joias Forever, e está aí abrindo com a esposa dele mais uma loja da Joias Forever. Nossa, que sucesso. Não, e é incrível porque, de novo, é isso da gente falar das pessoas que acreditam, né? De quando você percebe quando realmente você está trabalhando bem, não trabalhando bem, mas quando você está fazendo o caminho certo, quando outras pessoas falam, olha, quero acreditar nisso também, quero fazer parte dessa história também. E uma das coisas mais legais que a Kelly falou para mim, que é a esposa do Dr. Ednilson, que vai ser, né, a responsável pela franquia, ela me disse assim: Tati, eu quero fazer parte da vida das pessoas. Olha, outro propósito. E é sempre, eu falo que isso é incrível, porque quando você está alinhado nisso, as coisas vão acontecer. E ela falou assim, o sucesso, o dinheiro, o resultado, ele é só uma consequência. Ele é uma consequência dessa construção. Mas eu quero fazer parte da vida das pessoas, sabe? Eu quero fazer parte dessa história. Porque é incrível mesmo, é maravilhoso, assim, só que, como você sabe, para você é fácil de tentar entender, mas para quem não trabalha com essa forma de trabalhar direto com as pessoas, dessa forma, né, de entregar algo, ou mudar a vida delas de alguma forma, ou dar visibilidade para elas de alguma forma, não vai entender o que é isso, mas é uma satisfação que vai além da nossa. Então, é algo muito especial. Você saber que, de alguma forma, a vida de alguém foi impactada porque você fez uma peça como as suas. Eu coloquei até uma outra diferente hoje, só para mostrar, porque a gente ama o colar de asa, de águia. Eu amo esse colarzinho da coroa. Lindo, eu amo. Ele é maravilhoso. E no verso dele vem escrito, fui escolhida. Porque nós fomos. Cada um com o seu dom, o seu talento, cada um da sua forma. Tem gente que vai ser uma dona de casa maravilhosa, que eu nunca vou conseguir ser igual. É lógico. E ela faz aquilo com excelência, ela tá feliz com aquilo. E é maravilhoso. Entra numa casa que você se sente em casa, que você fala, meu Deus do céu, esse cuidado, esse capricho, esse pôr de mesa, eu não sei fazer isso. Nem eu. Então você olha aquilo, e aquilo não é uma coisa assim que te abraça. Então, se você foi escolhida, aquilo vai trazer aconchego para as pessoas. Sim. Ou uma pessoa super negociadora, super network, que sabe fazer a coisa acontecer. Cara, é dom, você foi escolhida. Essas suas conexões, isso que você cria, tem assim, a dimensão que isso pode tornar é algo surreal, sabe? Então, você foi escolhida. Tem uma parte na Bíblia que diz que Esther, né, por isso até a coroa, ela é escolhida ela é eleita rainha, e aí o povo dela tá sentenciado à morte. E o primo dela chega e fala assim, você tem que interceder por nós. E ela fala, eu não posso, porque apesar de ser rainha, eu não posso entrar na presença do rei. Ele fala assim, mas não é por isso que você foi escolhido?
Então, assim, será que não foi para isso que você está aqui? Então, essa é a pergunta. Eu fui escolhida. Será que não é por isso que o meu dom é esse? Será que por isso o meu talento é a comunicação? Será que não é por isso que o meu talento é criar peças? Será que não é por isso que o meu talento é criar doces maravilhosos? Será que o meu talento não é por isso que eu sou uma grande negociadora? Sempre vai ter um porquê, né? Você foi escolhida para algo. Então, a gente quer levar isso nas nossas peças para os nossos clientes, que elas olhem e falem, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou empoderada, eu sou suficiente, eu sou grata, eu sou resiliente, sabe? Eu sou forte e corajosa, sabe? Eu sou a menina dos olhos de Deus, eu estou debaixo das asas dele. Então, são coisas que é para a gente lembrar do que a gente pode, até onde a gente pode fazer. E às vezes parece tão pequeno, mas talvez essas palavras, elas mudam a forma da pessoa olhar para a própria vida, sabe? E falar, poxa, eu posso dar mais um passo. E às vezes é esse passo que está faltando para mudar, né? Então, é muito bom. Essa é a dica, né? Que já ficou aquela dica para todo mundo que está nos ouvindo. E esse bate-papo foi fantástico para você entender que como é empreender com propósito. Né? Esse não é um programa cristão, mas a gente tem valores cristãos e a gente acredita, talvez, o que você pode chamar de sorte, de universo, de lei da atração, conspiração, não sei. A gente deu um nome que é Deus e para nós isso faz todo sentido na vida em saber que tem alguém que está ali olhando pela gente, nos ajudando em cada passo, pelo menos é isso que a gente acredita. E empreender com propósito é você também não desistir daquilo que Deus colocou no seu coração, daquilo que você acredita que é o certo para você, daquela semente que foi plantada, porque tudo que a gente coloca a mão e a gente faz com perfeição, com gratidão, não tem por que não dar certo. Todas as nossas conexões que a gente faz na vida, se a gente se empenhar ao máximo para aquilo dar certo, são portas e mais portas que podem ser abertas para você e você pode chegar a lugares que você nunca imaginou chegar. Eu nunca imaginei, embora esperasse, mas nunca imaginei que o Top of Mind fosse ser um evento internacional de grande proporção, mas é porque eu nunca desisti daquele propósito, né? Então eu continuei sempre trabalhando, eu continuei sempre fazendo aquilo que eu gostava de fazer com excelência e eu sou muito grata por eu poder ajudar outras pessoas a ter um dia de alegria e de reconhecimento por toda aquela trajetória, toda aquela história, porque todos nós temos muita história, muita bagagem, muitos porquês e muitos poréns. Então, se eu puder mostrar para aquela pessoa que toda aquela história dela, ela foi reconhecida de alguma forma, isso para mim é gratidão, é mais que suficiente para mim continuar a minha trajetória. E eu estou muito feliz com essa parceria mais uma vez. E esse ano nós vamos ter uma novidade muito legal, que a gente vai trazer uma pecinha de significado, uma peça exclusiva feita pela Joias Forever para cada uma das vencedoras ali do Troféu da Águia, porque 90% do meu público é mulher, gente. Mas é isso, mas quem não ganhar vai ter uma esposa, vai ter uma mãe, vai ter uma filha que vai poder dar também essa peça, mas é um significado para mostrar que nós mulheres, nós podemos conquistar o mundo. Há uns 20, 40 anos atrás, digamos assim, as mulheres não tinham voz. Elas seguiam o fluxo. E o mundo foi mudando, foi se regenerando, as mulheres foram tomando seus lugares de destaque. E hoje, mais de 90% do meu público é um público feminino. As mulheres estão aí para mostrar que elas podem, elas conseguem. E é o nosso círculo do sucesso. A gente está muito feliz de estar fazendo parte dessa Joias Forever, dessa coleção maravilhosa que está vindo peças novas por aí. E a Tati vai dar um recadinho aqui também de agradecimento e falando onde é que as pessoas também podem encontrar a Joias Forever, tanto no Reino Unido quanto no Brasil. Sim. Então, sejam bem-vindos a Joias Forever. Agradeço mais uma vez, Kathleen, agradeço a todos. É realmente motivo de muita alegria para a gente, muita honra. E a Joias Forever, a gente tem 2 endereços de site. A gente tem o Brasil, que é a Joias 4Ever, a gente coloca o número 4 no lugar do for. Então, joias4ever.com.br, esse é o site do Brasil. E aqui é .com, então joias4ever.com, as lojas online, né? E aí a gente tem a loja física, que ela funciona no Atrium, no Shopping Atrium, que fica em Santo André. A gente está agora com a inauguração prevista para setembro para o Shopping Penha. E aqui a gente continua com a loja online por enquanto, até a gente já começar a expandir também para outras ideias que já estão em andamento aqui, mas assim fica fácil de encontrar.
Claro. Gente, mais uma coisa, dentro dos eventos do Top of Mind, da Joias Forever vão estar presentes, já estiveram presentes no nosso último evento, que foi um sucesso ali, sold out dos brincos das asas de águia, gente, realmente a galera gostou muito. E agora no próximo Top of Mind, em 12 de outubro, a Joias Forever também vai estar no evento com um stand, né, vendendo também as peças, tanto do significado da coleção do Círculo do Sucesso, como outras peças também. E no dia 14, no nosso Congresso Internacional do Visão de Águia, também ela vai estar lá. Então, para quem não conhece as peças, quer conhecer pessoalmente, também vai estar lá, mas você já pode adquirir um selo de qualidade, garantia vitalícia do banho, gente. Então, você pode adquirir as peças com significado também através do site aqui no Reino Unido e também no Brasil. E, ó, Fama 10, um cupomzinho de desconto para vocês. Quem quiser entrar lá no site e comprar, tem aquele desconto especial, não só na minha coleção, mas para todas as peças, né, Tati? Exato. Então, super vale a pena. Tati, muito obrigada. Obrigada por você ter vindo. Muito obrigada de fazer parte dessa trajetória da Joias Forever aqui. Conte sempre com a nossa equipe para tudo que você precisar, que você encontrou um braço direito também, que quer o seu crescimento, e a gente está junto nessa história, fazendo a diferença aqui no Reino Unido, tá bom? Obrigada, de verdade, Kathleen. Muita honra mesmo. Muito obrigada. E para você que está nos assistindo aí, compartilha esse vídeo, envia para um amigo, envia para alguém que esteja precisando ouvir essa mensagem. A gente falou muito sobre propósito, empreender com propósito, sobre Deus na sua vida, sobre como você pode ajudar pessoas, fazer a diferença, ajudar projetos de caridade, não só no Brasil, mas também na África. Também somos apoiadores do Fraternidade Sem Fronteiras. Então, para você se conscientizar que o pouco que você fizer por alguém pode ser muito no mundo daquela pessoa. Então, super vale a pena. Agradecimento especial às Joias Forever, que estão presentes conosco aqui hoje. E é isso, gente. Compartilhe esse vídeo e até o próximo podcast, todas as terças e quintas-feiras, às 8 horas da noite, exclusivo para você, com dicas de visão de águia para você empreender. Siga nosso Instagram também, Visão de Águia, e siga nossa página do Congresso também, que já tem o nosso site no ar em breve no Instagram, que é Congresso Visão de Águia, no dia 14 de outubro. Salve essa data aí para você. E te vejo também no Top of Mind. Tchau, tchau!